Irmãos, agora que nós já oramos, já louvamos ao Senhor com cânticos, vamos meditar um pouco em sua palavra. Eu quero trazer neste momento uma reflexão que tem como título Aprendendo a Amar. Aprendendo a Amar. E por que, pastor, essa reflexão com esse título? O motivo é que, na minha concepção, dentre as muitas coisas que nós precisamos aprender na vida, e são muitas mesmo, eu creio que uma das principais, ou se não a principal, é aprender a amar. Nós necessitamos aprender a amar, porque aprender a amar é indispensável. Porém, aprender a amar não é fácil. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, amar não é fácil. Amar é que nem ter fé. Tem gente que diz, basta ter fé, como se ter fé fosse fácil, né? Basta confiar que Deus vai fazer, E quem foi que disse que confiar é fácil? Tanto é que num dia nós estamos fortes espiritualmente, obrigado, Senhor, e no outro dia nós estamos lutando para ser fortes. Tem dia que a gente está bem espiritualmente, forte, confiando em tudo, mas no outro dia você está lutando para confiar. É por isso que muitas vezes nós vacilamos, irmãos, em coisas que nós já experimentamos, em lutas pelas quais nós já passamos. Você já passou por isso alguns dias atrás, e agora você está passando de novo e está tremendo diante daquilo que você já experimentou. Sabe por quê? Porque confiar não é fácil. E a prova disso foi aquele pai que disse para Jesus, quando Jesus disse que tudo é possível ao que crê, ele disse: eu creio, Senhor. Mas logo depois ele disse: me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha pequena fé. E eu creio que essa deve ser a nossa oração, porque ter fé não é fácil, assim como amar também não é. Amar não é fácil. Na verdade, eu estava meditando sobre isso hoje, irmãos, vendo um pouco da palavra de Deus e olhando um pouco também o contexto no qual nós vivemos hoje, contexto chamado gospel. Eu cheguei à conclusão que é mais fácil praticar uma religião do que amar. Você vê isso na vida dos próprios fariseus da época de Jesus, que praticavam uma religião. E trazendo isso para as nossas vidas, eu vejo que dá para você frequentar uma igreja sem ter amor no seu coração. Dá para você ler a Bíblia todo dia sem ter amor no seu coração. Dá para você orar sem ter amor no seu coração. Dá para você exercer o ministério na igreja sem um pingo de amor no coração. Dá para você praticar uma religião e dizer que pratica, que é da igreja tal, há tantos anos, sem um pingo de amor no seu coração. O que não dá é para agradar a Deus e ir para o céu sem amor. Aí não dá não. Dá para fazer muita coisa exteriormente, mas ir para o céu, agradar o coração de Deus, como a irmã orou hoje, sem amor, não dá. É por isso que amar, aprender a amar, é tão importante. É difícil, mas é importante. E a boa notícia é que tem alguém que é capaz de nos ensinar. E é sobre esse professor capaz, que nos ensina a amar, que eu quero meditar com você rapidamente nesta noite. Para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 14, são apenas 6 versículos. Terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Aqui nós vamos encontrar, irmãos, uma verdadeira aula de amor da parte do professor Jesus.
Essa aula de amor, ela pode ser dividida em alguns pontos. E o primeiro deles é a visita do amor. Tudo vai ser amor hoje, viu? Tudo vai ser amor. Então, o primeiro ponto é a visita do amor. Vamos orar, depois ler o verso de número 1. Senhor Deus e amado Pai, queremos, Senhor, antes mesmo de ler a Tua palavra, já rogar mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos agracie com a iluminação, que o Senhor nos agracie com o entendimento vindo do alto, do Espírito Santo aos nossos corações. Pai, talvez neste momento nós estamos preocupados em sermos hábeis em muitas coisas, em sermos habilidosos, Pai, em sabermos muito, mas o principal, eu creio, é sabermos amar, é aprendermos a amar. Ajuda-nos a ver desta forma, Senhor, e nos ensina hoje, por meio da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, pois é em nome de Jesus que sempre eu peço e agradeço. Amém e amém. A visita do amor, verso de número 1. Aconteceu o quê? Ao entrar ele aqui é Jesus, num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Irmãos, é bem possível que Jesus tivesse sido convidado para pregar em uma das sinagogas da região. Pastor, o que era uma sinagoga? Uma sinagoga era uma igrejinha judaica, uma pequena igreja só de judeus. E é bem possível que Jesus, sendo mestre conhecido, tivesse sido convidado a pregar nessa sinagoga ou a simplesmente comparecer. E era muito comum em tais situações que o pregador do dia, talvez tenha sido Jesus, fosse convidado por um dos principais fariseus para almoçar na casa dele. Isso é muito comum em algumas igrejas. Quando você anda pelo interior e você vai pregar uma igreja, é muito comum que alguém da igreja convide você para tomar uma refeição na casa dele. Então nós não sabemos, nós não temos certeza se foi isso que aconteceu. Eu estou supondo. O que eu sei, irmãos, o que eu tenho certeza é que em dia de sábado Jesus foi comer pão na casa de um dos principais fariseus. E isso é muito impressionante. Por que, pastor, isso é muito impressionante? Porque é notória a aversão que alguns fariseus, ou eu diria, a maioria dos fariseus, tinha para com Jesus. Era uma aversão grande dos fariseus a Jesus. Isso fica claro, inclusive, aqui no verso 1 que nós lemos. Porque o final do verso 1 diz: e eis que eu estavam, o quê? Observando. A palavra observar aqui significa observar à espreita. Significa observar com suspeita. É aquela observação que você faz sobre alguém, esperando que alguém erre, esperando que alguém caia, esperando que alguém cometa um erro. Então essa era a atitude dos fariseus ali na casa daquele principal fariseu diante de Jesus. Não era uma atitude de amor para com Jesus, era uma atitude de suspeita, era uma atitude de observação. Mas irmão, sabe o que é que mais me impressiona aqui? O que é mais impressionante é que mesmo sabendo desta atitude dos fariseus, Jesus não desistia deles. Mesmo sabendo que ele ia encontrar uma casa hostil, mesmo sabendo que ele iria a uma casa onde ele não seria bem-vindo, Jesus foi. Jesus compareceu. Jesus se fez presente. Aí você pergunta, pastor, o que é que levaria Jesus a ir a uma casa, a ir a um lugar onde ele não seria bem-vindo? E a única resposta que eu encontro é o amor de Jesus
por aquelas pessoas. O amor de Jesus por aquelas pessoas. Trazendo isso para a minha vida e para a tua vida. Eu tenho certeza que todos nós temos uns lugares nos quais nós nos sentimos bem. Eu tenho os meus lugares, onde eu sei que eu sou bem-vindo, onde eu me sinto bem de estar, onde eu me sinto bem de ir. Mas eu também queria dizer para você, que o amor não vai somente onde ele é bem-vindo. O amor vai onde se deve ir. O amor vai onde se precisa ir. Nem que esse lugar seja a casa de um fariseu que vai estar olhando para você com crítica, que vai estar observando você, esperando que você erre, esperando que você caia. O amor vai onde for preciso ir. O amor está lá. É isso que nós vemos aqui. Então a aula de Jesus só começou. Só em estar ali, Jesus já estava dando uma lição de amor para mim e para você. Que muitas vezes evitamos estar em determinados lugares onde nós sabemos que não seremos bem-vindos. Mas se Deus tocar o nosso coração, se Ele disser que temos que ir, nós vamos, por causa do amor. Isso nos leva ao segundo ponto da aula de Jesus, que é o necessitado de amor. Olha o verso 2. Ora, já ia para o 3. Ora, diante dele se achava um homem, como é que diz na sua Bíblia? Hidrópico. Pastor, que doença era essa? Um homem hidrópico. Nunca tinha ouvido falar. Irmãos, a palavra aqui que se refere a hidrópico é do grego hidrópicos. Não tem diferença nenhuma, né? O que é que isso significa, pastor? Irmãos, essa era uma doença terrível, visivelmente, porque ela fazia com que uma quantidade de água se acumulasse em algumas partes do corpo, especialmente no pescoço, nos braços, nas pernas, em outras partes do corpo também. A água se acumulava. Tanto é que algumas versões apenas traduzem a hidropsia como ficava inchado. Então essa era uma doença que caracterizava o doente. Alguém era conhecido por essa doença só de olhar para ele. É diferente, por exemplo, da diabetes. Você não conhece um diabético quando você olha para ele. Inclusive, nesses dias eu me admirei. Estava no colégio, fui pegar o Tiaguinho, e um amigo meu começou a falar que ele perdeu a visão do olho por causa da diabetes. Eu perguntei: tu é diabético? Eu nem sabia. Não dá para você considerar alguém diabético só de olhar. Diferente da hidropsia, diferente do hidrópico. Alguém olhava para ele e via partes do corpo dele inchadas. Então era alguém caracterizado por aquela doença. Mas, irmãos, o que eu acho interessante aqui não é nem a doença que ele tinha, é diante de quem ele se encontrava. O verso 2 diz: ora, diante dele, diante de Jesus, se achava um homem hidrópico. Irmãos, diante de quem nós temos que nos achar? Diante de quem nós temos que ir? Quando encontramos em nós uma situação que vai além do nosso controle. Para quem nós temos corrido? A quem nós temos buscado? Quem nós temos procurado? Aqui estava um homem com uma doença, conhecido por aquela doença, e ele toma uma decisão: eu tenho que estar diante de Jesus. Eu tenho que estar perante Jesus. Inclusive, por falar nisso, há quem acredite, conhecendo um pouco do que a Bíblia diz sobre os fariseus, há quem acredite que os fariseus seriam capazes de trazer aquele homem doente e colocar diante de Jesus, só para ver se Jesus ia curar ele no sábado ou não.
Nós vamos já entender o que os fariseus pensavam sobre curar no sábado. Mas há quem chegue a pensar na possibilidade dos fariseus trazerem esse doente diante de Jesus, só para avaliar o que Jesus ia fazer. Eu vejo isso como uma possibilidade, mas eu acredito em outra. Eu acredito que não foram os fariseus que convidaram esse homem, não. Eu acredito que foi ele mesmo que veio voluntariamente, porque ele sabia que Jesus estava ali, e ele acreditava que se tinha alguém que podia fazer algo por ele, esse alguém era Jesus Cristo. A propósito, vocês nunca ficaram impressionados com a atração, com o fato de Jesus ser praticamente um imã para pessoas necessitadas? As multidões de doentes vinham a Jesus. Elas eram atraídas a Jesus como mosca para o mel. Elas vinham ao Senhor. Pessoas necessitadas, carentes, procuravam Jesus. E eu me fiz uma pergunta, irmãos, que eu quero fazer para vocês. Será que as pessoas necessitadas, carentes, estão procurando a mim e estão procurando a você? Porque elas iam a Jesus. Será que elas estão vindo a nós? Se pessoas necessitadas não estão nos procurando para pedir oração, para pedir ajuda, é porque talvez nós não estamos espelhando Jesus Cristo em nossa vida. É porque nós não estamos imitando Jesus ao ponto dessas pessoas olharem para nós e dizer: esse alguém pode me ajudar. Porque era isso que eles faziam em relação ao Mestre. Eles procuravam o Mestre. E se nós somos parecidos com Jesus, as pessoas vão ou não vão nos procurar também. Elas têm que nos procurar. Na verdade, é possível que elas até estejam nos procurando ou tenham nos procurado, mas nós acabamos não ligando para elas. E eu creio que era esse o caso aqui. Havia um homem doente ali e ninguém olhava para ele. Havia um homem doente ali, visivelmente doente, e ninguém notava que ele estava ali. E se nós não tivermos cuidado, as pessoas mais necessitadas de amor estarão diante de nós e nós não estaremos enxergando. Alguém que diz que os moradores de rua se tornaram pessoas invisíveis. Por que, pastor, invisíveis? Porque nós passamos por eles e não os vemos. E assim, se nós não tivermos cuidado, vai ser a nossa natureza, vai ser a nossa tendência. Pessoas estarão morrendo diante de nós, pessoas estarão sofrendo diante de nós. Talvez essas pessoas estarão gritando para nós e nós não estaremos ouvindo. Para nós, elas são invisíveis, mas a boa notícia é que para Jesus elas não são. Você pode gritar para alguém de dor e esse alguém não ouvir, mas Jesus percebe sem você dizer uma só palavra. Aqui não diz que o homem falou algo, uma palavra só, mas ele estava diante de alguém que percebe o sofrimento de todos nós. Por isso, Jesus faz agora uma pergunta, a pergunta do amor. Verso número 3. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? É ou não é lícito curar no sábado? Irmãos, aqui eu vejo duas coisas interessantes. Primeiro, a quem Jesus faz essa pergunta? Para quem foi que Jesus fez essa pergunta? Para os estudiosos da lei e para os fariseus.
Jesus faz essa pergunta para eles. E por que, pastor? Isso é impressionante. Porque Jesus já sabia que eles eram hostis. Jesus já sabia que eles eram contrários. Seria muito mais fácil Jesus ter feito o quê? Qual é a nossa tendência quando sabemos que tem alguém que não gosta de nós? Qual é a nossa tendência quando sabemos que tem alguém no ambiente que não vai com a nossa cara? Qual é a nossa tendência? Dar um gelo, evitar, virar o rosto, fingir que não está nem lá, eu já sei que não gosta de mim. Nós fechamos o coração para alguém que sabemos que não nos ama. O que Jesus faz? Jesus dirige a pergunta a quem ele sabe que não ama, a quem ele sabe que precisa aprender a amar. Jesus não evita. Jesus se dirige a ele, sabe por quê? Porque ele continua querendo ensinar a amar. E essa é uma grande lição para nós. Jesus continua procurando, Jesus continua ensinando, nem que ele precise confrontar para isso, mas ele continua tentando. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Jesus poderia simplesmente ter curado o homem pronto, mas não, ele se volta para aquelas pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês pensem agora, raciocinem agora. Uma pergunta que eu vou fazer. O amor continua insistindo. O amor continua procurando. O amor continua querendo ensinar. Que aula de amor, irmãos, para mim e para você. Jesus não apenas vai na casa, ele inicia um diálogo. Existem coisas que nós temos que tratar, fariseus. Existem coisas que eu quero que vocês aprendam agora. Louvado seja Ele. A segunda coisa que me impressiona aqui é por que Jesus faz essa pergunta. Jesus fez essa pergunta porque os fariseus acreditavam que havia algumas coisas que não se podia fazer em dia de sábado. Uma delas era dar medicamento para alguém. Não que o Antigo Testamento ensinasse que no sábado não podia curar ninguém. Não, Deus nunca disse isso. Mas os fariseus criaram leis, e uma dessa lei é que você não podia dar remédio para um doente no sábado, a não ser que ele fosse morrer naquele dia. Se ele estivesse prestes a morrer no sábado, faz uma exceção, dá um remédio para ele. Mas se ele não fosse morrer, como era o caso aqui, eles diziam: espere até o dia seguinte, deixe ele sofrendo, deixe ele gemendo, deixe ele com dor. Hoje não, só amanhã. Irmãos, o que é que o ser humano é capaz de inventar para não amar? As desculpas que nós inventamos para não demonstrar amor por alguém. Por isso Jesus pergunta: é lícito ou não é lícito curar no sábado, fariseus? Isso nos leva ao próximo ponto, que é o silêncio do amor. Verso 4, só a primeira parte. Eles, porém, nada disseram. O que o amor deveria ter respondido aqui? O que alguém que ama teria respondido? Jesus fez uma pergunta: é lícito ou não é lícito curar esse homem hoje? É lícito ou não é lícito curar esse homem neste dia de sábado? O que o amor teria respondido? Sim, Jesus, cure. Ele está precisando, Jesus. Cure ele hoje. Cure ele agora, Jesus. Não era isso que o amor deveria ter respondido? Mas o que foi que eles falaram? Nada. Eles calaram o amor dentro deles.
Aí eu pergunto, e nós? Nós temos expressado o amor com palavras? Ou nós temos calado o amor dentro de nós? Eu nunca esqueci, eu não sei se eu vou esquecer, irmãos, uma noite em que eu decidi calar a voz do amor dentro de mim. Alguns meses atrás, uma jovem foi flagrada cometendo furtos na rua do lado de casa, quando nós morávamos ali na Paulo Batista. E por causa disso ela foi linchada. Ainda estava viva. E eu me aproximei do local. E sabe o que eu vi? Uma multidão com ódio no coração. Uma multidão querendo fazer justiça com as próprias mãos. E eu estava ali. E eu poderia ter aberto a minha boca e ter pedido calma. Talvez quem seria linchado era eu. Mas eu poderia ter expresso o amor dentro de mim. Mas eu não consegui. Se Jesus estivesse lá, ele teria feito o que eu não fiz. Aquilo serviu de lição para mim. Ela infelizmente partiu, faleceu. Eu não sei se ela era culpada ou não do que disseram. Talvez fosse. O que eu sei é que ela não foi amada por pessoas que estavam ali diante dela. Que nós não calemos a voz do amor dentro de nós. Felizmente, nem tudo nesse texto é covardia. Existe alguém que demonstra amor. E esse é o nosso quinto ponto. A demonstração de amor. Final do verso 4. E tomando-o, o curou e o despediu. Jesus toma aquele homem hidrópico. Jesus o cura. E Jesus o despede. Jesus não usa para engrandecer o seu nome naquele momento. Ele poderia, ele tinha direito. Ele se preocupa com o homem. Vai. Talvez, vai para a tua casa mostrar para a tua família quem agora você é. Jesus se importa com o homem. Irmão, sabe o que é isso? Sabe o que Jesus faz aqui? Primeiro, Jesus faz uma grande demonstração de poder. Porque aquilo que a medicina não conseguia, o que os médicos não podem, o médico dos médicos consegue. Jesus fez uma grande demonstração de poder, mas não apenas de poder. Jesus deu aqui uma grande demonstração de amor. E sabe que amor é esse? É um amor que não foi incentivado a ser demonstrado. O que eu estou querendo dizer isso? Às vezes nós demonstramos amor porque alguém nos empurra para demonstrar. Vai lá. Diz aí algumas palavras, vai lá, abraça ele, abraça ela, e a gente vai lá, se enche de coragem, né? E é bom incentivar uns aos outros a amar, mas será que nós estamos dispostos a amar quando ninguém incentiva? Na verdade, quando as pessoas esperam justamente que a gente não faça nada, porque foi isso que Jesus fez. Ele fez uma pergunta, é lícito ou não é? E ninguém responde. E mesmo assim, ele demonstra amor que não está esperando para ser demonstrado. Um amor que não é aplaudido quando é demonstrado. Porque hoje nós queremos aplausos. Nós queremos dar uma cesta e queremos que as pessoas nos elogiem porque damos uma cesta, porque ajudamos, porque levamos para canto tal. Jesus amou quando ninguém esperava que ele amasse. E quando sabia que ninguém ia aplaudi-lo por causa disso. Esse é o amor verdadeiro, irmãos. E não foi só aqui que ele demonstrou esse amor, não. Foi fazendo algo muito mais difícil. Que foi indo à cruz, morrer por mim
e morrer por você. Quando os próprios discípulos o abandonaram, não estavam lá dizendo: vai Jesus, continua até o fim. Não. Pelo contrário, estavam dizendo que ele descesse. Mesmo assim, o amor de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que ele foi à cruz por mim e por você, morrer em nosso lugar. Aí quando chega no verso 5, nós temos a pergunta final do amor. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair no poço, não tirará logo, mesmo em dia de sábado? O professor continua ensinando. E agora ele mostra o quão errados eles estavam. Olha para mim. Uma coisa são os outros. Outra coisa é quando é com você ou com alguém que você ama. Por isso Jesus pergunta: vem cá, vocês não me responderam quando eu perguntei se esse homem aqui, talvez estranho para vocês, deveria ou não deveria ser curado hoje. Mas deixa eu fazer outra pergunta. E se fosse o filho de vocês, caindo no poço, cheio d'água, vocês esperariam até amanhã? Quem esperaria até amanhã para socorrer um filho? Ou então eu vou além, se fosse um boi, um animal, quem aqui deixava o animal sofrendo o dia todinho, para só amanhã resgatar o animal? Não é sábado. Vocês iriam logo socorrer. Sabe o que Jesus está dizendo? Ame o próximo como a si mesmo. Sabe qual é o resumo da lei sobre o amor? Sabe qual é o resumo da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai dizer que disso depende toda a lei e os profetas. O problema é que nós temos dois critérios. Quando é para os outros, é de uma forma. É difícil, deixou de mudar. Mas quando é para a gente, quando é para um filho, quando é para uma filha, olha, dia de domingo, os presídios. Olha se não tem uma lotação de mães, principalmente, querendo visitar o seu filho que está preso. Perdendo o domingo inteiro, madrugada de sábado, para visitar o filho. Por quê? Porque ama. Jesus ama o ser humano. E o que Ele quer é que nós aprendamos a amar o ser humano como? Como nós amamos a nós mesmos. Então esse é o critério que Jesus diz para usarmos. Antes de dizermos não, antes de rejeitarmos uma oportunidade, vamos pensar: se fosse meu filho, se fosse minha filha, se fosse meu parente, se fosse meu amigo, se fosse minha amiga, como eu reagiria? E aí a resposta é novamente o silêncio. O silêncio final do amor. Olha o verso 6. A isto nada puderam responder. Eles tiveram a aula, não tiveram? E agora eles estão fazendo a prova. A isto nada eles puderam responder. O amor, mais uma vez, fica em silêncio na boca dos fariseus. E eu pergunto de novo: e nas nossas vidas, o amor está falando ou está ficando em silêncio? De uma coisa eu sei: se nós nos calarmos, Deus vai levantar alguém para falar em nosso lugar. Se nós nos aquietarmos, Deus vai levantar alguém para amar em nosso lugar. E sabe quem vai mais perder com isso? Nós mesmos. Aqui está um professor que pode, que quer nos ensinar a amar.
Quantos estão dispostos a aprender? Quantos estão dispostos a aprender de hoje, inclusive hoje, as lições que Jesus nos ensinou aqui? Amar não é fácil, é necessário, e tem alguém que vem nos ensinar. Vamos aprender com Jesus Cristo. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos começar, Senhor, nos humilhando em Tua presença. Olhando para nós mesmos, Senhor, nós vemos o quão distantes nós estamos do padrão perfeito, do modelo perfeito, inclusive de amor, que é o nosso Senhor Jesus. Senhor, às vezes nós nos orgulhamos de tanta coisa, de sabermos tantas coisas, quando não sabemos o principal, Deus. Quando estamos falhando em demonstrar amor com pessoas tão próximas de nós, tão necessitadas, mas que se tornaram invisíveis aos nossos olhos. Senhor, nós não vamos conseguir fazer tudo, mas ajuda-nos a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. A nossa parte, Senhor, pequena ou grande, nós nos arrependemos, pedimos a Tua misericórdia e a Tua ajuda, que possamos colocar estes princípios em prática, Deus, em relação a lugares, em relação a pessoas, em relação a palavras, em relação, Senhor, a decisões que precisamos tomar em relação ao nosso próximo, porque nós queremos ir para os céus, e nós sabemos que para irmos para o céu, nós precisamos ser transformados na terra. Muito obrigado, continua nos transformando, é o que eu peço e agradeço, em nome do nosso professor perfeito, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.